Olá, bem-vindos a mais um encontro. Eu sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana, e temos hoje mais uma conversa para pensar no mundo pós-pandemia. Vivemos hoje um momento muito delicado, muito constrangedor, muito triste no Brasil, né? Já alcançamos a marca de 13 mil mortos pela Covid-19. Parece que o país inteiro ainda não compreendeu a gravidade da situação e a urgência de manter o isolamento. E a nossa maneira de colaborar com esse esforço é oferecendo um espaço de reflexão, de pensamento, de um olhar de médio e longo prazo, porque sem futuro a gente não atravessa essas dificuldades. Então, hoje, eu tenho a alegria de contar aqui com a presença do Antônio Góes, um jornalista muito importante para nós educadores. Olá, Antônio, como vai? Olá, André. Prazer estar falando com vocês nesse momento tão importante e contribuir aí para a reflexão. Valeu, Antônio, obrigado. E também contamos com a inestimável presença e alegria do Miguel Thompson, que é diretor acadêmico da Fundação Santiliana. Toda vez eu erro, esqueço e tiro o som. Bom, olá, o Paulinho aqui do lado, tá? E aqui. E a gente vai bater um papo bem legal. Tamo junto. Valeu. E contamos hoje com a presença também do Pablo Hortelano. O Pablo é um pesquisador do campo das redes sociais, tem produzido muito. Olá, Pablo, como vai? Tudo bem? Olá, André, tudo bom? Prazer estar aqui. Bom, Pablo, a gente está com muita expectativa porque você é uma pessoa aqui no Brasil que conhece, estuda profundamente a questão das redes. Então, a nossa conversa hoje é para nos ajudar, cada um de nós, né? E também a quem nos acompanha. Eu queria agradecer aí a parceria do Rubem Romero, que está operando a técnica, e a Bia Maia, que conosco vai recolher as conversas e os comentários e perguntas que venham pelas redes sociais para animar o nosso encontro. Então, eu queria primeiro fazer uma pergunta que tanto para o Antônio quanto para o Pablo e também o Miguel. Nós, no isolamento, praticamente o único meio de comunicação que temos são as redes sociais e a internet. Isso tem um lado absolutamente revolucionário e surpreendente, né? Porque tudo isso é muito novo, né? O smartphone tem pouco mais de 10 anos, as redes sociais também são muito novas, está tudo começando para nós. E começando num momento crítico, né? Num momento que exige de nós uma inteligência inovadora. Então, eu queria saber, Antônio, como você vê esse momento em que a gente depende tanto das redes e as redes estão longe de ser um mar tranquilo, né? Longe de ser um cenário em que a gente possa entrar sem preocupações. O que você recomendaria aos principalmente aos nossos professores, estudantes, né, as famílias que estão hoje preocupadas com o modo como vão manter as atividades em casa, atividades educativas ou não? O que você recomenda de atenção, cuidado e, ao mesmo tempo, de prazer e gosto na entrada nas redes sociais? André, de fato, assim, essas tecnologias, elas atropelaram a gente, né, no sentido de que vieram com muitas expectativas. De fato, tem coisas incríveis que a gente consegue fazer por essas tecnologias, como, por exemplo, essa conversa aqui, em tempos se essa pandemia tivesse acontecido há 30 anos, a gente não estaria aqui fazendo tantas lives, tantas conversas. Então, ela potencializa isso, mas, ao mesmo tempo, ela traz riscos enormes, porque elas se aproveitam de instintos nossos, e aí o Pablo acho que vai falar com muito mais propriedade, mas de questões que são da nossa natureza humana, de confiar demais em informações que trazem conforto para a gente, que confirmam nossas crenças prévias, de desconfiar de informações, mesmo quando verdadeiras, né? Mas quando essas vão contrárias às nossas crenças, de reagir de forma mais passional, e os algoritmos das redes, eles são feitos para explorar isso, para explorar o que há de melhor e de pior em nós, né? Então, nenhum fenômeno é novo, no sentido de que fake news sempre existiu, desinformação sempre existiu, mas essas ferramentas colocam isso num outro patamar, né? E todo mundo, e aí não há distinção de classe, de
maior nível de escolaridade, o menor nível de escolaridade, todos nós estamos aprendendo. E nesse momento de uma pandemia tão grave, hoje os jornais têm publicado, por exemplo, um anúncio de entidades médicas falando em infodemia, que é um termo que a Unesco tem usado também, da quantidade de notícias falsas que circulam no contexto da pandemia. E as escolas, os educadores, talvez tenham aí, claro, um risco, mas também uma oportunidade, porque tratar desses temas, pensamento crítico, a cidadania digital, como lidar com essas informações, são todos temas que estão na nossa base nacional comum curricular, nas competências gerais. Então, assim, temos aí também uma oportunidade, a gente pode falar mais depois aí sobre caminhos, como explorar melhor isso, mas temos também uma oportunidade de aprender em tempo real como desenvolver essa competência e essa habilidade de saber identificar melhor o que é uma notícia mais apurada, mais precisa, de outra que apela para os seus instintos mais primitivos, né, e às vezes tem uma intenção de enganar mesmo, uma intenção de desinformar deliberada, né? Então, são questões que a gente pode discutir aí ao longo do debate. Não, super legal, Antônio, porque você conhece muito e conhece muito educação, seu trabalho. Eu queria te agradecer publicamente aqui como educador pela contribuição sua e do GEDUCA, né? Uma associação de jornalistas pela educação que nos ajuda muito a levar para a opinião pública uma visão mais crítica e mais consistente dos desafios educacionais. Eu queria pedir ao Pablo para nos ajudar nessa reflexão que o Antônio começou, porque, entre outras razões, o Pablo publicou, quer dizer, que nós, pela Fundação Santiana, publicamos com o Pablo e o Instituto Fernando Henrique um livro que eu acho básico hoje, né? Sobrevivendo nas redes. Pablo, você, do alto da sua experiência, da sua pesquisa, o que você sugere a gente, como usuário agora compulsivo das redes sociais? Que recomendações você traz para a gente, Pablo? Puxa, eu não sei se eu tenho uma recomendação muito precisa, assim. Acho que eu ajudo mais a pensar e, quem sabe, aí, junto na conversa, a gente extrai alguma recomendação prática que seja mais efetiva, porque o problema é muito complicado, né? A gente teve uma mudança de estrutura no padrão de comunicação da sociedade que gerou muitas mudanças sociais muito profundas, né? A gente tinha um padrão de comunicação que a gente chamava de massa, na qual a gente tinha um centro difusor, né, e receptores passivos. Não passivos no sentido que eles recebiam a mensagem e aceitavam a mensagem, né, porque a gente é ativo na recepção da mensagem, mas passivo no sentido de que a nossa resposta não voltava a emitir a mensagem, né. Esse sistema de comunicação de massa, que é unilateral, vem de um centro e irradia para milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas, por exemplo, no caso da televisão, é o que a gente via na TV, o que a gente via no rádio, nas revistas impressas, nos jornais impressos, né, no próprio sistema de comunicação editorial, né, os livros, né, todos eles têm esse formato. E ele está sendo gradualmente, não substituído, né, mas ele ganhou uma competição, porque esses dois sistemas eles estão vigente em concorrência, né, simultaneamente vigente, de um sistema que a gente chama de comunicação distribuída, que é essa comunicação das mídias sociais, do Facebook, do Twitter, YouTube, Instagram, que eles têm outra característica, né, o Manuel Castells fala que eles têm o formato muitos, o modelo é sua timeline, né, quando você abre o Facebook ou o Twitter, você fala para muitas pessoas e muitas pessoas falam para você, né. E essa nova forma de comunicação, ela reestruturou a organização da sociedade em todos os campos, a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente emprega, a maneira como a gente namora, a maneira como a gente ensina, né? E ela tem muitos impactos aí no campo político, basicamente porque antes, no sistema de comunicação de massa, eu tinha um filtro editorial. Tinha pessoas que estavam no comando e que elas determinavam, decidiam, exerciam o seu julgamento editorial, curatorial, e diziam quais vozes estão autorizadas a falar, né? Isso que fazia um editor de jornal, uma pessoa responsável por uma coleção numa editora de livros, ou alguém que estava fazendo uma revista. Esse papel não existe
nos meios digitais, né? Nos meios digitais todo mundo tem uma voz que se destaca, ela começa a ganhar seguidores, ela começa a ser replicada por meio do compartilhamento. Então essa barreira de acesso para novas vozes desapareceu, ela é muito mais dinâmica. Isso está fazendo com que novos atores entrem, que a competição política ganhe uma lógica própria. E nessa lógica própria, essa nova dinâmica política, característica desse novo formato, ela tem características que estão impactando muito o mundo político. Vou começar citando, tem muita coisa para comentar, mas eu começo chamando a atenção para uma delas. Nesse meio, só mensagens com apelo emocional forte trafegam na rede. E eu acho que isso tem enormes consequências. Por exemplo, se eu faço um post que ele é reflexivo, que ele é aprofundado, que ele te coloca num estado de ficar pensando, de repensar a sua posição, ou de aprofundar o seu conhecimento, ele pode ter até algum apelo. Porém, ele não é um tipo de mensagem que estimula o receptor a apertar o botão de like e o botão de compartilhamento. E por isso, ele não é, digamos, recompensado com difusão. É um tipo de comunicação que não é recompensada. Ao passo de que, se eu escrevo um conteúdo que é indignante, que tem um tom de urgência, ou que ele assusta, ou que ele, na verdade, nos coloca em oposição, em antagonismo com o adversário, se indignando com alguma atitude do adversário, ou reafirmando as nossas identidades políticas, esse post ele recebe grande adesão, né, e as pessoas mandam ele adiante, né, ele estimula o receptor a apertar o botão de compartilhamento e essa mensagem trafega longamente. O fato da natureza dessa arquitetura recompensar esse tipo de conteúdo faz com que toda a comunicação política se desloque para esse tipo, para essa forma de conteúdo, com esse tipo de mensagem. E os impactos políticos são tremendos, né? A gente vê com isso o aumento da polarização política, o aumento da intolerância política, a difusão de notícias falsas que estão de acordo com as nossas convicções prévias e uma série de outras consequências que marcam o debate político contemporâneo. Pablo, acho que é um olhar bastante legal e mostra a complexidade, porque envolve processos políticos, econômicos, sociais, culturais e educacionais também, né? Você chegar nesse ponto em que o impulso do compartilhamento transcende a atitude crítica de compreender melhor a origem e a intencionalidade daquela informação, é um desafio para nós, educadores. Eu queria convidar, então, o Miguel para ajudar a gente a pensar essa questão. Miguel, o Pablo comentou a questão do filtro editorial, né? Então, os jornais, tradicionalmente, contam com essa responsabilidade, né? Eles têm responsabilidade no que publicam, respondem por isso, tanto juridicamente, mas principalmente pela credibilidade que conquistam, né? Essa judicialização da vida não me agrada. Acho que o principal aí é você poder ter relações de confiança com os parceiros. De alguma maneira, Miguel, você acha que o professor ele tem que assumir mais a função de um curador? Como é que você vê o modo como a gente, educador, precisa lidar com essas consequências do que o Antônio e o Pablo trouxeram, né, no contexto da sala de aula de formação dos nossos estudantes? É muito parecido com o que o Antônio falou e o Pablo. O professor, assim como a televisão não é mais a transmissora, sem a interatividade, a mesma coisa acontece numa sala de aula. Esse professor que é o transmissor, o emissor único do processo informacional, vou dizer assim, ele também já não é mais a única fonte. E a questão, desde que eu comecei a dar aula, ou quando eu era criança, a gente falava, até no programa partidário da Arena aparecia a história de cidadania, né? Eu acho que, de uma forma geral, a escola não conseguiu trabalhar a ideia de cidadania. E acho que, nesse aspecto, os novos tempos, toda a linhagem de pensamento construtivista, de interação entre aluno e professor e o conhecimento deve emergir. Quer dizer, cada vez mais a escola, e o contrário tem acontecido, a escola está tentando censurar a sociedade, uma parte da sociedade quer censurar as discussões polêmicas, os dilemas que acontecem. E aí o menino, a menina,
acabam chegando aos dilemas via rede social, via redes digitais, sem mediação. Então, acho fundamental que a escola aprenda a fazer as mediações dos dilemas, conversando com as famílias, respeitando as culturas locais, mas criar como se fosse... Acho que nem um BBB, a verdade é que a escola é a vida. Então, tem que trazer os dilemas para a sala de aula, os dilemas que aparecem nas redes sociais, e debater com uma mediação do professor. É evidente que impor a autoridade professoral dentro de um discurso ideológico preocupa, é evidente, mas é necessário que isso emerja na sala de aula, as polêmicas que acontecem nas redes sociais, e que haja uma discussão coletiva. E que o professor também seja um participante, ele também não pode se omitir de colocar suas posições, mas muito cuidadosamente. Então, eu penso que, da mesma forma, como a televisão não é mais a única emissora de conteúdo, é necessário que o professor não seja o único emissor, que traga os elementos da sociedade e medie os discursos que muitas vezes vão aparecer nas redes, preparando o jovem para ter uma visão crítica desse processo que ele recebe cotidianamente na casa dele. Então, eu queria chamar aqui o Antônio para ajudar a gente a pensar o seguinte, Antônio, vários veículos da imprensa, ao longo de muito tempo, né, tomaram iniciativas de se articular melhor com as escolas, de fazer edições próximas à escola, que os professores pudessem usar esses materiais em sala de aula, na perspectiva que o Miguel corretamente aponta, né, a necessidade da escola assumir a vida como o seu tema de fundo e constante na reflexão com seus estudantes. Como você avalia, como você pode nos ajudar a pensar essa relação imprensa, escola, rede social, escola? Como você, que trabalha nesse meio, pode nos ajudar a pensar sobre isso? Era muito comum em vários países, Brasil inclusive, né, que os jornais quase todos os grandes jornais tinham, inclusive, núcleos de apoio aos professores, né, para usar o jornal como uma ferramenta pedagógica. Isso, em alguns campos, isso a gente chama de educomunicação, educação midiática, a depender do país, né, do conceito, mas tem várias, sempre foi, né, o modo como o estudante, ou seja, que é um cidadão, ele interage com as notícias, ele é algo muito importante de ser trabalhado, porque as notícias influenciam suas opiniões, seus comportamentos, né, então isso sempre foi uma preocupação. Os jornais, infelizmente, foram abandonando essas estratégias por questão da crise dos meios do jornal, que remonta lá ao início do século, e tem muito a ver também com a entrada dessas novas tecnologias. E hoje em dia eu acho ainda mais urgente você resgatar esse papel dos professores trabalharem como os alunos interagem com a informação, seja em jornais, seja em redes sociais, é ainda mais importante num cenário que a gente tem excesso de informação, né? A gente tem esse cenário de desinformação, é tanta informação que a gente tem acesso que a gente fica com mais dificuldade justamente de filtrar. E como o Miguel e o Pablo explicaram, né, esses filtros desapareceram, né, ou se enfraqueceram, desapareceram, mas enfraqueceram. O que, de um lado, é bom, porque mais pessoas pode dar a sua opinião, mas, por outro lado, abriu uma caixa de Pandora que ninguém estava preparado. E aí, assim, uma reflexão que eu acho interessante, recentemente eu fiz uma coluna no Globo sobre isso, é que ninguém mesmo estava preparado para isso, nem os jornalistas, nem os pais com mais escolaridade, cidadãos com mais escolaridade, nem os professores. Um estudo que eu cito na minha coluna, que eu acho que está aí embaixo o link, mostra, por exemplo, um estudo nos Estados Unidos feito com professores, e os pesquisadores perguntavam a professores nos Estados Unidos o que eles achavam que era uma imprensa de qualidade. E, geralmente, a resposta era uma resposta muito parecida que a média da população dá. A imprensa de qualidade é aquela que apura os fatos, né? Como se fosse possível assim, você ter uma 100% de isenção e simplesmente mostrar os fatos. Na verdade, o que o estudo mostrava? Que mostrar os fatos tinha muito mais a ver com a posição ideológica do professor. Quando um jornal alinhava com a posição ideológica dele, aquele professor dizia, bem, esse jornal está só mostrando os fatos. E ele não percebe que o jornalismo profissional não é simplesmente isso, não é mostrar os fatos, é muito mais complexo.
O jornalismo profissional exige técnicas de apuração, exige mais accountability, você tem que estar disposto a corrigir uma informação, você tem que dar atenção ao contraditório, você tem um jeito de apurar, tem técnicas para isso, não é um processo imperfeito, nenhum processo é perfeito, mas tem uma diferença entre um jornalismo profissional e um palpiteiro qualquer. E o problema é que, diante das mídias sociais, dar voz a todo mundo, foi bom por um lado, mas por outro lado também fez com que a gente voltou a falar de terraplanismo, né? Coisa que estava enterrada praticamente, e de repente a gente viu surgir aí gente do terraplanismo a outras teorias bizarras ou outros comportamentos, como a gente vê agora, aliás, na crise, né? Um debate político sobre a cloroquina, que é um tema científico, e não um tema de eu acho isso, sou a favor, sou contra, não é um fla-flu, né? Então, a sociedade nos preparou, os professores também, como toda a sociedade, nos prepararam, e é importante, né, você ter essa preocupação também com a formação de professor e com essa reflexão para o professor, para o jornalista, para toda a sociedade. É bem legal, porque também você, como um jornalista muito reconhecido, nos lembrar que essa profissão, ela também implica em erro, como a nossa profissão de educador, né, implica em você experimentar, você errar, você buscar alternativas, nos ajuda a compartilhar a responsabilidade pela notícia, né? Eu acho que é legal isso. Ninguém é inocente nesse quadro. Não adianta criar um culpado de um lado de lá e você seguir reproduzindo informações. Como o nosso debate é muito educacional, a Bia me chamou a atenção que tem uma pergunta legal sobre educação. Eu vou pedir que ela apareça para nos dar o bom dia e nos conte essas questões que estão transitando nas redes. Oi, André. André, essa é a 6ª live já que a gente está fazendo aqui pela Fundação para refletir sobre, né, a sociedade pós-coronavírus. E em todas, assim, sem dúvida, o tema que mais aparece o tempo inteiro é sobre a preocupação com a equidade, como fazer nos lugares mais remotos, mais pobres, com menos estrutura. E a Brenda trouxe uma questão aqui que eu acho que é interessante para vocês discutirem, de recomendações para municípios pequenos que não podem comprar plataformas. E aí o que eu queria trazer dessa questão é o seguinte: a gente discute as redes, mas com pessoas que têm pouco acesso às redes, né? Muitas vezes o pacote de celular permite apenas o acesso ao WhatsApp, às vezes ao Facebook. Então, a provocação que eu queria trazer hoje, nesse sentido do comentário da Brenda e do comentário que aparece todas as vezes que a gente conversa aqui, é como pensar a internet para pessoas que têm pouco acesso à internet, né? Como pensar a internet sem internet, né? Qual que é o papel, talvez, da imprensa, dos educadores, para tentar fazer essa mediação? Poxa, legal, Bia. Então, eu vou pedir para o Pablo. Pablo, no livro que você publicou conosco aqui, que é uma alegria muito grande para a gente, né? Fazer essa parceria com o Instituto Fernando Henrique e ter pessoas como você escrevendo. É um livro de acesso público, né? A gente faz questão de distribuir informação que ajude as pessoas a intervir. Vocês fazem uma análise dos diferentes meios, né? O que é as potências e limites do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, etc. Como é que você vê o uso educativo desses meios hoje, levando em conta essas desigualdades tão grandes da sociedade brasileira que você conhece e comenta com tanta propriedade? Tá, vou fazer um comentário mais lateral, né? Que eu acho que a pergunta da Brenda é muito específica sobre plataformas, né? Eu acho que várias dessas plataformas educacionais abriram, se tornaram de acesso público. Mas como eu não sou especialista, eu fico reticente de fazer uma recomendação. Mas eu queria falar sobre o problema mais geral, sobre acesso. E queria retomar aqui, teve um artigo muito famoso no final dos anos 90, do Manuel Castells, na qual que deu origem àquele livro famoso dele, Sociedade em Rede. É um artigo empírico que depois virou esse livrão, que foi muito famoso, relançou, né? O Manuel Castells tinha feito uma carreira anterior com sociologia urbana, e depois ele se relançou como um sociólogo dos novos meios de comunicação e da nova economia.
E justamente o ponto de virada foi esse artigo, na qual ele estudava a mudança dos padrões de trabalho. E ele pegou basicamente essas bases de dados sobre estrutura ocupacional, onde a gente põe, o Ministério do Emprego brasileiro tem uma base dessa, né? Ele pegou todas as ocupações, né, as profissões na qual os brasileiros estão ocupados, e ele classificou essas ocupações entre aquelas que acontecem numa tela de computador e as que não acontecem numa tela de computador. E essa divisão não é indústria, não é meio agrário, né, setor primário, secundário e terciário, né, a produção agrícola, a produção industrial e a produção de serviços. Não, nós temos gente trabalhando em tela de computador numa fazenda, que é o cara que está fazendo os contratos, tem o cara que está fazendo a gestão da produção numa planilha, a gente tem isso nas indústrias, obviamente, todo mundo que faz todo o setor de coordenação administrativa, contábil, jurídica, venda de produto, e a gente tem um pedaço das atividades econômicas que tratam com os produtos, manuseiam produtos, fazem entrega, venda, uma série de coisas. E ele redividiu as ocupações nesses dois campos. E ele descobriu, para simplificar, que metade da força de trabalho no G7, é o estudo, né, das 7 maiores economias, isso feito no final dos anos 90, metade da força de trabalho já estava trabalhando numa tela de computador. Isso lá 20 anos atrás, mais do que 20 anos atrás. Eu estou recapitulando isso porque essa intuição do Manuel Castells era de que a gente estava mudando de uma economia, migrando de uma economia na qual a gente interagia com bens físicos, para uma economia onde a gente cada vez mais estava interagindo com comunicação ou tratamento de dados. E uma parcela muito grande dos trabalhadores trabalhava atrás de uma tela de computador. Eu digo isso, estou recapitulando isso, porque com essa pandemia, esse processo que já estava bem avançado, eu não tenho ideia de qual é, mas eu acredito que provavelmente metade da força de trabalho hoje trabalha atrás de uma tela de computador. Nós estamos falando de coisas muito diferentes, de professores, a gente que trabalha, secretários, gente que trabalha com telemedicina, nós temos uma quantidade enorme, telemarketing, um pedaço bem grande da nossa força de trabalho trabalha atrás de uma tela de computador, e a outra metade trabalha com produtos, né? Ou trabalha numa linha de produção, ou trabalha com transporte de produtos, com logística, com venda. E essas mudanças que a pandemia nos trouxe, obrigando ao teletrabalho, ao consumo maior de informações, eles vão afetar essas categorias de maneira muito diferente, e vão provavelmente acentuar diferenças que nós já temos. Por quê? Porque esses trabalhos que são baseados com informação, seja com comunicação, com processamento de informações, eles são muito mais concentrados em posições que requerem um ensino superior, muito mais concentrados, né? Então, esses trabalhos, eles já migraram para o teletrabalho, eles se adaptaram muito mais à pandemia, eles sofreram menos desemprego, e as famílias e os processos educativos foram muito menos impactados. Todo mundo foi impactado, mas foi menos nessas famílias. E nas outras, o impacto foi muito maior, porque os pais seguem trabalhando ou estão desempregados, porque eles não trabalham com informação, e o acesso é muito menor. As pesquisas mais recentes estão dando 80%, mais ou menos, por volta, varia, mas por volta de 80% de acesso à internet, um pedaço muito grande dele no celular, e os celulares têm limitação de plano de dados. Então nós temos 20% da população que não tem acesso. Eu acho que as residências, por volta de 30% das residências que não têm acesso à internet. Nós estamos falando aí de 60 milhões de brasileiros, mais ou menos. Estamos falando de uma parcela muito grande da população que não tem acesso, isso para a gente não falar das que têm acesso, mas o acesso é muito limitado. Sem contar que a gente teve essa mesma parcela que não tem acesso regular à internet é a parcela que está sofrendo o impacto econômico da pandemia, ou seja, são pessoas que não
trabalham com informação não puderam aderir ao teletrabalho e, portanto, elas estão provavelmente ou desempregadas ou tendo que se deslocar e se expondo à contaminação. Então, esse processo da pandemia, ele acentuou bastante as desigualdades que são inerentes à economia que gira em torno da informação. Poxa, Pablo, um cenário preocupante. A gente vem acompanhando pelo lado da educação, né, essa desigualdade tão profunda e tão estrutural, né? Não se trata de uma desigualdade eventual, né? Ela se aprofundou a partir de 2015 do ponto de vista econômico. Nós sabemos que a desigualdade de renda é mais visível porque é mais fácil de medir, mas nós sabemos também que essa desigualdade de renda ela está associada a outras desigualdades. No Brasil, no Brasil, a população pobre é majoritariamente negra, então nosso racismo estrutural também pesa aí para aprofundar essa desigualdade, e nós, educadores, estamos muito preocupados, e somos uma da categoria que você citou há pouco, né? Nós não trabalhávamos essencialmente com a questão da mediação da internet, embora ela fosse fundamental para a nossa formação e informação, mas o nosso trabalho é ao vivo com pessoas, né? Então, pegando aí no gancho da pergunta que a Brenda trouxe, né, eu queria primeiro falar para a Brenda, que nos acompanha, que a Moderna colocou à disposição do público, abriu a sua plataforma, né? Então, o grupo santilhana.maratona.edu está disponível, qualquer pessoa pode entrar, tem material para família, tem material para professor. É claro que isso não substitui essa relação do professor com a turma, mediada pela relação da escola e as exigências escolares, mas, do ponto de vista da formação e da informação, o material disponível é de alta qualidade e pode ser utilizado. Mas eu queria pedir ao Góes para pensar uma coisa com a gente aqui, né? O Pablo fala de uma certa desmaterialização do trabalho, né? E nós, educadores, não é isso, né? A gente precisa de gente, né? A gente vive com gente, né? A nossa alegria é essa, e nosso desafio é ajudar essas pessoas a que se desenvolvam da melhor maneira possível. Você tem um livro que nós estamos preparando para publicação, e eu queria parabenizar você por ele, sobre uma pesquisa sobre diretores de escola, né? E nessa sua pesquisa sobre diretores de escola, você enfatiza muito a capacidade desses diretores de constituir equipes, de que essas equipes assumam compromissos comuns, que tenham objetivos comuns construídos e que cotidianamente eles revejam os processos, enfim. É muito bonito o seu trabalho porque ele dá uma esperança muito grande para nós educadores de que há maneiras de levar adiante a tarefa educacional constituindo comunidade de aprendizagem. O que um diretor desses que você conheceu e que você nos apresentou com tanta generosidade, o que um diretor desses faria nessa conjuntura, no Brasil, com essa desigualdade e com essas questões que o Pablo traz de precariedade? O que você acha que dá para fazer, Antônio? Olha, para resumir, né, assim, eu vou pegar um aspecto só, mas que eu acho que é muito importante. Não fariam só isso, mas tem um aspecto muito importante dos diretores que eu retrato no meu livro, e eu vou para alguns países, né, Brasil, Chile, México, Singapura, Canadá e Estados Unidos, e eu vou vendo as semelhanças dos trabalhos de diretores, em geral, diretores que trabalham em áreas vulneráveis, no contexto de vulnerabilidade de cada um desses países, né, que são bastante diferentes. Mas tem uma coisa que é muito interessante, muito importante. Esses são diretores que eles têm uma preocupação com o pedagógico, está muito claro, mas eles têm uma preocupação muito forte também com o emocional dos alunos, porque às vezes tem uma dicotomia como se o emocional estivesse em função do pedagógico, ou o pedagógico está primeiro, o emocional está depois. Esses diretores, e tem várias pesquisas que eu cito no livro, que mostram o quanto que essas duas questões estão ligadas. Você não dissocia. No momento em que estamos vivendo uma pandemia tão grave, um diretor, qualquer educador, não pode estar insensível, apenas preocupado com a aprendizagem. Porque a aprendizagem, a Brenda, né, falava de um problema que é real. Hoje, aliás, manchete da Folha de São Paulo, da repórter Ângela Pinho, mostra que mesmo em São Paulo, dando disponibilidade para os alunos usarem uma tecnologia, um aplicativo com internet disponível, mais da metade dos alunos não conseguiram. Então, é muito difícil, nesse momento, você assegurar
que todos tenham acesso ao conhecimento. Agora, as crianças, principalmente as crianças mais novas, elas vão ter mais tempo para recuperar essas perdas de aprendizagem. Diferente do caso do Enem, por isso que está discutindo tanto a questão do Enem. Né? O último ano do ensino médio já é mais grave, mas os alunos ainda vão ter a vida inteira para recuperar a perda de aprendizagem. Mas o trauma emocional, a gente tem que lembrar também que casos de violência contra a criança acontecem principalmente em lares. Então, tem várias questões aí que lidam com o emocional, que eu diria que esses diretores que eu retratei estão muito preocupados nesse momento, não apenas em como as crianças vão chegar com defasagem A, B ou C de aprendizagem, mas também como elas vão chegar no emocional delas. Então, lidar com o emocional, conversar, ter nesse momento, se possível, estratégias para chegar aos estudantes mais isolados, em maior risco, tentar conversar via ferramentas disponíveis, de forma individual com eles, para dar uma atenção especial a eles, quando isso é possível, né? Tem vários contextos que, infelizmente, isso não é possível, e no momento de retorno às aulas, acolher esses estudantes. O pedagógico, isso não é colocar o pedagógico em segundo plano, é uma engrenagem, e a imagem que eu trabalho no livro é muito essa. Essas questões não tem uma que é mais importante que a outra, até em alguns contextos pode até ter uma que se sobressai a outra, mas são peças de uma engrenagem. Então, se elas não estiverem encaixadas e todas girando, o sistema não funciona. Então, eu diria que esses diretores com quem eu aprendi muito e espero que tenha feito jus no trabalho, o trabalho maravilhoso deles, né, que são os grandes especialistas em gestão escolar, eu acho que eles estariam muito preocupados com essa questão do socioemocional também. Obrigado, Antônio. O tema socioemocional é um tema que está na BNCC e tem sido debatido muito. Eu acho importante o debate, mas às vezes eu me preocupo se esse debate é radical bastante para colocar a questão da gestão democrática, que está na Constituição brasileira, né, como uma prática cotidiana da escola. Falando de diretores, né, a gente sabe pelos dados, inclusive você traz dados nesse livro, a proporção de diretores indicados por afinidade política com o secretário ou por loteamento de cargo entre vereadores ou entre deputados ainda é uma prática em muitos municípios e muitas redes estaduais brasileiras. E aí me preocupa porque a questão socioemocional pode tornar-se apenas um adestramento dos estudantes e não um ambiente escolar, né? E aí eu queria chamar o Miguel. Miguel, como é que você imagina que a gente consegue construir um ambiente escolar solidário, de diálogo, num contexto de redes sociais que radicalizam? E como você bem lembrou, né, de temas tão urgentes como a democracia, a justiça, a igualdade de gênero, a igualdade de direitos, como é que você imagina que a gente cria um ambiente escolar de diálogo num contexto de polarização política? Bom, eu vou mostrar aqui a capa da Folha, né, que o Antônio falou, e embaixo uma outra reportagem mostrando aulas de dança online, né? O que eu imagino, e já existe um conceito que chama online offline, on to off, né? Que são esses modelos onde o meio digital interfere decisivamente no cotidiano, como é o caso do Uber, do Airbnb, dessas entregas de coisas que estão sendo feitas em casa. Então, já não há mais uma separação entre o presencial e o físico. E uma das coisas que eu lembro, eu sempre lembro das ocupações que os meninos se organizaram para ocupar a escola, que é um espaço deles, afinal, e como chegou um manual da moçada do Chile, que tinha feito um grande movimento estudantil lá no Chile, e chegou manuais dos estudantes de lá para cá. E sempre lembro do Frenet, que tinha as cartas do Frenet, que ele fazia entre escolas. Eu acho que a gente tem que, primeiro, criar esse conceito presencial e online, como se fosse um contíguo. A gente já não vive, nem chamo mais de EAD, a gente vive num mundo todo mundo conectado ao mesmo tempo agora. Só que a escola achava que os meninos já estavam preparados para o mundo online. Só que a gente tem alguns vícios de pensamento na escola que acha que as pessoas já sabem as coisas. Eu vou dar um exemplo, aquele famoso pesquise. O professor fala para o aluno, pesquise tal coisa. Só que pesquise
tem um processo de protocolar, técnicas, como o Antônio estava contando das técnicas da apuração de informação e dos jornais profissionais, né? Então, eu entendo que a gente tem uma concepção muito que as coisas estão dadas, mas a gente precisa fazer linguagem, a gente precisa formar os meninos, o celular não é só rede social, a gente precisa trazer os meninos que estão, os influencers. Eu fui conhecer o Felipe Neto há 2 anos atrás, né? E ele já tinha 12 milhões de pessoas que acessavam. Então, para que a gente forme uma cidadania online, a escola precisa conhecer a cultura infanto-juvenil, precisa entender que há elementos básicos que precisam ser formados. Não é porque eles têm um celular e acessam o Google que eles sabem fazer pesquisa, não é porque eles se conectam online que eles sabem fazer uma movimentação, uma discussão política. Então, a escola tem que assumir que ela tem que conhecer o mundo digital, conhecer a cultura infanto-juvenil e criar uma didática e acessar essas linguagens online para formar a cidadania. Então, é isso. Senão, as coisas vão acontecendo muito ao acaso e sem intencionalidade. Quer dizer, o plano de aula tem que ter uma intenção de conectar os alunos de maneira estruturada e fazer com que eles consigam desenvolver uma cidadania global baseada numa ocupação adequada, formal, desses meios que aparecem. É muito legal você trazer as ocupações, Miguel, porque, de fato, naquele momento, os estudantes disseram, nós queremos uma escola nossa, né, que a gente possa conviver com ela, né, diferente. O Luciano, nosso colega da Santillana, tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala, talvez os estudantes não soubessem que educação queriam, mas certamente que escola querem, né? E a gente que é educador tem que saber que não existe educação em ou pelo menos não existia até o Covid-19. Agora nós estamos começando a repensar que educação é essa e em que escola podemos viver. Mas eu queria chamar o Pablo por uma questão que eu vou até ler, Pablo, um trechinho do livro que a gente publicou com você, que é muito legal. Você logo apresentando o livro, vocês, né, que é uma equipe, diz... A ideia deste texto é descrever como funcionam as ferramentas que utilizamos diariamente para nos informarmos e para nos posicionarmos politicamente e, assim, entender como elas podem ser usadas para manipular ou distorcer nossa opinião. Hoje é 14 de maio, ontem foi 13 de maio, que é uma data trágica no Brasil, né? Porque ela tem sido marcada como a data do fim da escravidão e o movimento negro diz, olha... fim da escravidão, do que nós estamos falando. É uma norma legal, mas as práticas mudaram de características, a exclusão dos negros continua. E, no entanto, ontem, várias pessoas, não se sabe com que intenções, publicaram artigos desqualificando toda a luta do movimento negro, desqualificando Zumbi do Palmares, desqualificando tudo aquilo que constitui uma luta de identidade e de cidadania do movimento negro no Brasil. E eu tenho amigos que atuam, eu tenho muito respeito e admiração por eles, pela coragem com que trabalham, né? E eles, às vezes, trocam a mensagem desesperados. Como é que as pessoas podem fazer essas coisas, mentir desse jeito, negar a brutalidade da escravidão? São os famosos trolls. Você sugere, como é que a gente lida com isso, Pablo? Porque isso pega o nosso fígado, tritura, e é difícil a gente segurar. Como a gente lida com essa mentira intencional, com essa vontade de promover o ódio? Como a gente pode manter a serenidade e ter uma atitude construtiva nessas situações? É possível isso? Eu espero que seja possível. Eu sou da opinião que a gente precisa ser um pouco estratégico, porque nós estamos presos, o que está acontecendo, não só no Brasil, isso é um fenômeno global, é que a gente está preso em estruturas na qual as nossas respostas mais espontâneas, mais assim, irrefletidas, elas parecem que estão combatendo o problema, mas na verdade elas estão alimentando o problema. E eu tenho feito muito esforço, quando eu discuto esse problema, para a gente, ao invés de enfrentar o problema, a gente não alimente o monstro. Boa parte desse problema, do crescimento da desinformação, da cultura de ódio, ela é uma estrutura que a gente chama polarizada.
na qual o debate político, por uma série de razões históricas e sociais, a opinião, ela se concentrou em dois polos. Eles são diferentes, eles não são iguais, as repercussões políticas não são as mesmas, mas é uma estrutura em dois polos. E essa estrutura é uma estrutura na qual um lado se define em relação ao outro. Ou melhor, cada lado se define em relação ao que ele acha que o outro é. Né? E isso gera dinâmicas de grupo na qual eu fico me definindo, negando o outro. Então eu fico vilanizando o outro, não é? E me definindo como aquele que não é aquilo que eu vilanizei, que eu considero errado, inaceitável, maléfico, que está lá do outro lado. E essa estrutura acontece dos dois lados, embora elas sejam diferentes, sejam desiguais, as repercussões políticas e os conteúdos sejam muito diferentes. Mas é uma estrutura relacional. Por esse motivo, quando a gente reage aos problemas que a gente está vivenciando, reforçando essa estrutura, a gente a consolida e às vezes até a gente ajuda o outro lado a crescer. Por isso eu acho que uma das principais respostas, saídas, essa não é uma orientação prática, uma orientação de ordem mais geral, mas eu acho que se tiver uma saída para esse problema na qual a gente está, a gente restabelecer o diálogo, a gente realmente evitar entrar nessa disputa polarizada e vestir o chapéu do que o adversário nos impõe. Eu estou dizendo isso porque é muito simples quando a gente vê ataque ao movimento negro. Então eu visto a defesa do movimento negro e eu começo a desqualificar o adversário. E essa é exatamente a resposta imediata que a gente tem, espontânea, perfeitamente compreensível, mas que ela gera essas dinâmicas de grupo, na qual a gente se agrupa em torno de uma indignação, o outro lado se agrupa em torno de uma indignação, e essa estrutura se consolida, porque eles conseguem arrebanhar, falando, olha essas pessoas aí que estão dividindo o Brasil. O Brasil é um só, nós não temos racismo, o Brasil tem uma sociedade na qual as raças se misturaram, um país mestiço, um país cordial, e essas pessoas ficam acentuando as divisões e provocando ódio. Esse discurso ele não é verdadeiro, mas no meu entender ele é absolutamente falso. Mas se eu reajo, não é, vestindo esse chapéu de uma maneira que eu possa ser caracterizado pelo outro campo como alguém que fomenta a divisão, que fomenta o ódio, que separa os brasileiros, eu, ao invés de combater essa visão, eu acentuo, eu consolido essa estrutura. O que, no meu entender, a grande saída para esse imbróglio no qual a gente se meteu, não só nós, o Brasil, mas o mundo está se metendo, é a gente desfazer essas estruturas. A gente precisa abandonar, ser mais estratégico e, sobretudo, escapar dessas dinâmicas de grupo na qual a gente fala nós e eles, e a gente atribui a eles o mal, tal, lembrando que são pessoas. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar, do outro lado de lá tem pessoas, são pessoas muito numerosas, tão numerosas quanto do lado de cá, elas estão de boa fé, e elas estão com a cabeça cheia, e elas acham que estão fazendo melhor. Como é que nós chamamos essas pessoas para o diálogo? Como é que a gente escapa dessas estruturas que são baseadas em identidades políticas fortes, em dinâmicas de grupo na qual a gente fica vilanizando o outro e se considerando, né, nos autodescrevendo como os puros, como os éticos, como os críticos, como os corretos, e tratando os outros como os demônios. Se a gente não desfizer essa estrutura, não tem saída. Essa dinâmica, ela é uma dinâmica que se consolida, que se amplia, que se torna cada vez mais intolerante, e o limite dela é violência. Então, se nós não queremos resolver isso na base de uma guerra civil, não estou falando que a guerra civil é iminente, mas esse digamos, desdobramento lógico dessa estrutura que está se formando no Brasil desde 2014. Se a gente não desfizer isso, nós não temos uma solução. Então a gente precisa de uma solução política. E essa solução política passa pela compreensão, pelo diálogo e basicamente em desarmar essa estrutura. Poxa, Paulo, bom ouvi-lo, porque
a desesperança hoje é uma das rainhas do Brasil, né? Por conta da alimentação desse processo polarizado. Ele interessa a determinados grupos, né? Então, se há pessoas emocionalmente mobilizadas, de boa fé, mobilizadas de má fé, isso nos assusta muito, né? Eu não sei, o Miguel, eu trabalhei durante um tempo como lecionava uma disciplina na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Faculdade de Comunicação, um curso sobre retórica. E eu eu constatei que havia muito pouca prática do debate sistematizado e organizado na universidade, né? Era um debate mais opinativo do que fundamentado em argumentos, né? Então, a Bia nos informa que tem uma pergunta interessante sobre essa questão de debate, argumento, informação, opinião. Bia, nós estamos chegando já ao fim. Vamos colocar mais uma pergunta dos nossos que nos acompanham e para a gente caminhar para o encerramento desse encontro de hoje. André, a Solange Petrosino, que trabalha com a gente lá na Santillana, uma educadora muito incrível, ela traz o seguinte: se não seria o caso nessa formação do aluno e do professor curador, né, que a gente falou mais no começo, de orientar a diferença entre notícia e manifestação de opinião. Eu acho que nessa guerra aí de trolls na internet é uma questão que ao meu ver, é um entrave muito grande para o debate, a falta de compreensão, né? Ou a compreensão talvez muito pobre entre o que é uma notícia, uma reportagem, e o que é um artigo de opinião, o que é uma análise. E aí eu queria trazer um pouco para vocês, talvez para o Góes comentar um pouco como que essa compreensão ou a falta dela age no debate. Góes, a bola é sua. Olha, de fato, assim, primeiro, a diferença mais básica entre notícia e opinião é quando você tem a notícia, algo é um fato, né, que é relatado, apurado, né, público, ou que torna-se público, e a opinião, de maneira mais básica, é algo que uma pessoa acha, ou uma interpretação da realidade de acordo com a opinião daquela pessoa. Isso é o básico do básico do básico, mas acho que a pergunta da Solange permite a gente refletir melhor, e que é o seguinte: mesmo uma opinião, e a gente está lidando aí com uma formação de estudante, quando você vai divulgar uma opinião, eu posso ter a opinião de que a Terra é plana, isso é uma opinião, mas num debate qualificado, que a nossa democracia exige desesperadamente isso, eu preciso embasar a minha opinião. Então, mesmo uma opinião, quando você... Aliás, um estudante, quando faz uma redação no Enem, ele não diz apenas o que ele acha, ele é instado a argumentar, a apresentar argumentos em favor daquela opinião. Aquela opinião pode ter essa opinião, ela precisa ser baseada em fatos, ou seja, ela é baseada em notícias, mas você constrói um argumento em favor da sua opinião. Então, uma opinião bem, da maneira como a gente espera que seja o debate público de qualidade, ela é baseada em fatos, ela tem argumentos sólidos. Uma notícia também, quando uma notícia básica, acontece, sei lá, um acidente, uma tragédia, 10 pessoas morrem numa chuva. Isso é um fato, né? Uma notícia muito simples, 10 pessoas morreram. Mas o bom jornalismo também, a partir daquela notícia, você traz um pouco de análise. Por que aquilo aconteceu? O que poderíamos ter feito para que aquilo não acontecesse? Então, a gente começa aí a entrar um pouco na análise da notícia. E a análise da notícia está sujeita também a interpretações, a visões de mundo, ao viés a linha editorial de um jornal. Isso faz parte da democracia. Quando não significa que as pessoas... Não é cobrar aqui uma isenção de 100%, que eu não acredito que exista, nenhum de nós é 100% isento em nada. Nós temos nossas ideologias, crenças, somos influenciados por elas, mas esse exercício, esse esforço de buscar sempre a resposta mais racional possível, a melhor argumentação possível para embasar uma análise, uma opinião, é que eu acho que é algo urgente
na nossa sociedade. Valeu, Antônio. Bom, nós estamos caminhando aqui para os 5 minutos finais. Eu queria pedir ao Miguel que nos ajude a refletir sobre essas questões que a gente está levantando aqui agora, na seguinte direção. Como a gente poderia, Miguel, assim, eu sei que a gente está indo numa transição muito grande durante a pandemia, nós não sabemos que escola teremos, como ela pode funcionar adiante. Eu sei que tem comentado isso, né? Nada substitui a relação pessoal do educador com seus parceiros, com seus estudantes, com seus colegas. Eu estou muito apreensivo que se busque uma educação sem escola, né? Eu acho que uma educação sem convívio, ela será frágil, ela será insuficiente, porque nós aprendemos na convivência com o outro. Você acha que a gente tem como mobilizar as redes para que elas possam, de alguma maneira, ter esse papel de uma interação não polarizada? Quer dizer, eu gostei muito da análise do Pablo, porque eu estou muito inquieto com essa produção intencional do ódio, né? E tenho conversado muito com colegas e amigos, dizendo nós temos que encontrar maneira de lidar com essas situações que não as fortaleça. Como na escola a gente poderia promover uma atitude reflexiva de debate que não anule as opiniões, mas demande uma formação, uma estruturação como o Antônio traz? Legal. Eu estou vendo aqui algumas das falas da Soraya Gandarella, que está falando de empatia, da Jéssica Portillo, né, dizendo da influência, da comunicação não violenta. Primeiro, eu penso que a gente tem que trabalhar muitas analogias. Muitas vezes a gente traz direto o problema de maneira muito cru. Isso gera emoções e polariza. Eu estava ouvindo o Pablo falando dessa questão da necessidade do diálogo. Eu imagino que a gente tenha que colocar a dúvida em questão, né? Uma coisa que o Descartes falou aí, ou Sócrates, se a gente não tiver dúvidas, não faz sentido ir para a escola. E eu peguei aqui, vou fazer uma propaganda da Netflix, eu peguei um episódio do Black Mirror, que é um seriado que está fazendo bastante sucesso, fez bastante sucesso, e tem um dos episódios, se vocês quiserem fotografar a tela, que é como eles conseguiram fazer com que os soldados americanos enxergassem um outro povo como se fossem baratas. Eles não conseguiam enxergar como se fossem pessoas, né? E, em determinado momento, o soldado tem um freak e ele começa a ver que eram famílias que eles estavam eliminando. Nós estamos vivendo num momento de polarização muito parecido com esse episódio, que é quando a gente enxerga no outro uma aberração. E se a gente não sentar e conversar, então como eu faria na escola? Eu, por exemplo, não ficaria discutindo as posições reais, mas traria um seriado como esse como um elemento de reflexão, tiraria a questão emocional que as pessoas estão vivendo, mas faria uma reflexão um pouco mais racional, se é que é possível, em torno de um elemento da cultura infanto-juvenil. A gente está vendo a Anitta esses dias discutindo política maravilhosamente, e trazer, então, a cultura do jovem para trabalhar analogias para que ele possa fazer a transferência dessa situação criada, ensaiada, para o mundo real. Então, acho que a gente tem que trazer as analogias, tem que discutir as questões ideológicas. A gente não tem como fugir da ideologia, tudo é ideológico, mas a gente tem como refletir sobre essas ideologias que nos dominam. Então, e para isso, a cultura infanto-juvenil, sugiro esse episódio, especificamente do segundo ano, o 5º episódio, se não me engano, da segunda temporada do Black Mirror. Eu sei que muitas famílias não acessam, mas a gente pode trazer cases do cotidiano para discutir uma questão não diretamente, para evitar a polarização emocional. Poxa, muito obrigado, Miguel. Nós estamos chegando ao fim. Eu vou pedir para o Pablo. Pablo e Antônio, a gente tem feito uma questão, desculpe aí, passou um pouquinho, está em cima da hora, mas vai dar tempo da gente fazer isso. Alguns dizem que não é possível mais voltar ao normal, porque o normal era o problema. Então, eu te pedi, assim, sinteticamente, o que você diria para a gente? Olha, qual o normal que a gente tem que superar? E qual a nova normalidade que a gente gostaria de alcançar do ponto de vista da nossa convivência e do uso das redes? Nossa, não estava preparado para essa pergunta. Eu acho que o que aconteceu, ao contrário de outras questões no campo da economia,
no campo aqui do uso da informação, o que aconteceu agora, o que está acontecendo agora não é uma espécie de negação de uma mudança, não. Eu acho que o que está acontecendo no campo da informação, no consumo de mídias e nos efeitos políticos disso, é uma acentuação dos problemas que a gente tinha antes. Acho que é um pouco diferente do que acontece na economia, onde a gente está reorientando recursos, dando auxílio para trabalhadores, meio a gente está mudando a maneira como a gente lidava. Aqui, nesse caso, não. A gente está permanecendo e, na verdade, está até acentuando desigualdade, está acentuando o uso de mídias sociais, está acentuando polarização política, nós estamos nos desprendendo dos fatos no debate político, o discurso está de um lado, está com muito pouca referência factual, nós estamos enfraquecendo a confiança nas instituições, e em particular na imprensa e na ciência. Então, eu acho que no tocante a esse assunto que a gente discutiu nessa hora, é hora a gente pode aproveitar que esses problemas estão exacerbados para olhar para esses problemas, olhar para as raízes desses problemas e a gente tentar superar. Aí, nesse caso, não é voltar para o normal, não. Imaginar uma coisa diferente agora que a gente está vendo esse problema muito alargado, né? Pessoas duvidando que tem gente morrendo de Covid, a crença na ciência colocada em dúvida, a gente duvidando de vacina. Eu acho que esse momento é um momento de reflexão, o que nos fez chegar até aqui, como é que a gente pode resolver isso e pensar um mundo diferente, com uma comunicação de um jeito diferente. Muito obrigado pela esperança que a sua intervenção traz para nós, muito legal mesmo. Queria pedir ao Antônio, então, para se despedindo da gente, comentar, né, que normal devemos nunca mais voltar e que novo normal a gente deve construir. Realmente, assim, está passando por um momento muito, né, traumático, que a nossa geração não esperava que vivesse, né? E claro, assim, não é negar de maneira nenhuma o sofrimento, né? A gente tem, mas talvez a gente tenha realmente que parar para refletir o que a gente aprende disso, né? A necessidade de empatia, no momento em que é um vírus que eu posso levar o vírus para outra pessoa, isso traz reflexões aí para os educadores trabalharem, né? Do quanto que é necessário a gente pensar como sociedade, né? Nós não somos grupos isolados. Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser agora, nesse momento de pandemia, só que a minha liberdade pode colocar em risco a vida de uma pessoa. Então, tem elementos aí que eu acho que a gente pode trabalhar. As escolas foram forçadas a migrar para as tecnologias digitais. O que a gente tem visto são soluções mal improvisadas, que era o que era possível, na melhor das condições, mas tem um aprendizado aí também de como a gente pode usar melhor essas tecnologias, mas tem algo que eu acho que, a la Bauman, né, assim, é sólido bastante, assim, que isso não vai mudar. Era assim antes e continua assim depois. A importância do professor. O professor é fundamental. Os pais, eu acho que estão vivendo hoje, talvez quem sabe a gente saia dessa crise valorizando mais o papel dos profissionais de educação. Eu lembro que quando eu estava pesquisando um livro, eu morava em Nova York, uma nevasca fechou as escolas por 2 dias, e a gente enlouquecendo, eu e minha mulher com nossos filhos em casa, e ela falou, você fica aí preocupado com educação, com aprendizagem, mas o papel da escola é não deixar os pais enlouquecerem. E os pais estão percebendo, acho que isso na prática, e espero que valorizando cada vez mais o papel do professor. Como é difícil, como exige profissionalismo. Isso já era assim no século passado, no início do século passado, e é algo sólido que vai permanecer. Então, vamos mudar bastante, mas algumas coisas eu espero que continuem centrais e sejam ainda mais valorizadas, e uma delas é a importância do papel do professor. Obrigado, desculpa ter extrapolado. Obrigado. Imagina, querido, essa mensagem de esperança. Miguel, estamos chegando ao fim. Eu outro dia me dei conta que a ditadura quis roubar nossa juventude e que essas práticas atuais de querer acabar com o confinamento do nada é para encurtar nossa velhice. Então, em defesa da vida, eu acho que a gente tem que insistir muito nesse direito que o Góes comentou, né, que nós temos o direito de preservar a vida de todos, né? Isso não é uma obrigação, é um direito. Então, aí eu convido o Paulinho de novo, que sempre tem participado das nossas lives, né? Eu quebrei o óculos do Paulinho,
Eu acho que a gente tem o direito à felicidade, assim, a ditadura militar, ela acabou com as lideranças, foi muito ruim para a gente, e a gente agora tem todo esse discurso contra o pensamento crítico, contra as lideranças sociais. Acho que a gente tem que repensar a democracia. Queria só mandar um abraço aqui para o Falzetta, que está mandando várias, sempre fala alguma coisa legal, Ricardo Falzetta é nosso amigo. Enfim, eu acredito sinceramente que esse espaço que a gente está criando, que toda a sociedade está criando, se a gente souber usar bem e de maneira respeitosa, diversa e querida, a gente vai construir uma nova sociedade. Mas a democracia não está dada, todo dia ela é atacada e ela só vai permanecer forte se a gente continuar com esses debates e respeitar todo o espectro político que existe na sociedade. Democrático, né? O espectro democrático. Democrático, né? Tem uma linha, né? Eu acho que é legal que a gente tenha clareza, tem uma linha, né? Da linha para cá, o debate é livre e solto. Da linha para lá, não pode. Não dá. Né? E essa linha está sendo arranhada e ultrapassada com frequência por quem deveria exatamente traçá-la e respeitá-la. Mas a luta continua e nós somos mais fortes do que o fascismo crescente, com certeza. Eu queria, então, convidar quem está nos acompanhando para uma iniciativa muito legal que a Fundação Santillana está desenvolvendo. Nós lançamos, a partir da Espanha, que é a sede, um esforço de a escola que virá. Qual é a escola que virá depois da crise? Qual é o futuro da escola depois da crise? Né? Então, já houve uma primeira conversa pública na semana passada e hoje, aqui, agora, a partir de meio-dia, começou às 7 minutos, um outro encontro também transmitido pelas redes sociais, transmitido pelo YouTube da Fundação Santillana, debatendo isso. Qual é a escola? Qual é o sentido da escola? Ela reúne especialistas de diferentes lugares do mundo, uma fala em espanhol, perfeitamente compreensível pela boa parte de nós todos, e nós queríamos convidar vocês para acompanhar, porque a Fundação Santillana tem um compromisso com a escola que colabora para a construção de sociedades democráticas, inclusivas e justas. É isso que nós queremos, para isso trabalhamos, e esses encontros são modos nossos de contribuir para esse processo. Obrigado por quem nos acompanhou, ficará disponível, e semana que vem tem uma novidade sensacional, vai ser muito bom conversar com todos e com vocês. Obrigado, até a próxima semana.